Bom, vamos lá, galera. Mais uma pergunta aqui de um seguidor. O senhor Roberto de Lençóis Maranhense. Ele está perguntando o seguinte: qual tipo de treinamento para os meus garçons ficarem mais eficientes? Muito boa pergunta. E eu vou lhe dizer uma coisa que é uma das partes mais importantes do restaurante é você treinar o seu garçom. Vamos lá. Primeiro treinamento é de atendimento ao cliente. O garçom, ele precisa saber atender teu cliente. Ele tem que ser simpático, ele tem que ser positivo, tá? O objetivo é desenvolver a empatia, tá? Proatividade e a comunicação clara com o cliente, tá? Ele tem que ser eficiente, mas ele não pode ter aquela pressa de querer vender e se livrar logo do cliente, tá? Como abordar o cliente com empatia e profissionalismo, tá? Ler o perfil do cliente, saber olhar o perfil do cliente, saber quando interagir com o cliente, não ficar de brincadeiras desagradáveis com o cliente, lidar com as reclamações e situações difíceis. Esse é um dos pontos muito positivos, saber lidar com as reclamações. O garçom não pode tomar as dores do dono do restaurante. Ele tem que saber que a reclamação do cliente é uma reclamação pertinente, não interessa que reclamação ele tem que ter jogo de cintura para dar a impressão ou passar a impressão para o cliente que ele tem total razão. O cliente, ele satisfeito, ele é igual um leão quando está bem alimentado, ele não vai te atacar. Então você tem que satisfazer esse cliente, entender o que é a demanda dele, entender a reclamação dele e você resolver ali. Você não precisa levar para o seu patrão, tente resolver ali. Vamos lá. Treinamento de cardápio. Olha, eu já vi cada garçom que não sabe ler o cardápio, não entende do cardápio, mas ele está ali. Tá? O objetivo é dominar o cardápio, recomendar itens com segurança. Quando o camarada ele domina o cardápio, ele recomenda os itens com muita segurança, ele sabe o que ele está vendendo. Tá? Reconhecer cada prato e ingrediente, ele tem que saber cada prato, o que leva. Por isso que os garçons ele tem que passar um período, tá? Um dia de treinamento com o chefe de cozinha, para ele entender ali o cardápio e o que é servido, ele tirar as dúvidas dele. E isso é muito importante fazer esse ajuste aí entre chefe de cozinha e os garçons, tá? Sugestões inteligentes de harmonização. Bebidas, por exemplo, se a casa ela vende vinho, ele não vai sugerir um vinho tinto para um peixe, ele vai sugerir um vinho branco que harmoniza melhor com o peixe. Isso tudo também o chefe tem que passar para ele. Então são coisas que vão se ajustando. Você não pode deixar seu garçom à deriva, tá? Técnicas de storing. O que é técnica de storing? É você contar a história do prato, é você saber contar uma história quando você está ali cativando o cliente, entendeu? Você tem uma história, por exemplo, o coq au vin, que é um frango feito de vinho tinto, ele tem uma história, tá? Então você vê que cada prato ele tem uma história legal, então você tem que buscar essa história aí para você poder contar para o cliente ali na mesa quando você tiver tempo, claro. Treinamento operacional de agilidade. Nossa, esse é muito bom. Treinamento operacional de agilidade. Tem garçom que eu vou lhe falar uma coisa, não é ágil, arrasta o pé no salão, é difícil, mas é muito difícil mesmo. O objetivo é otimizar o tempo, percurso e organização. Conteúdo. Mapeamento da rota. Bom, o garçom, se ele sabe que de mesa tal até a boqueta ele vai levar tantos minutos, por que ele vai ficar dando volta no salão para poder chegar à boqueta? Ele pode traçar uma rota dentro do salão que vai ser mais eficiente para ele, tá? Uso correto do bloco do sistema de comando eletrônica. Você tem que treinar ele a fazer os pedidos, a conferir os pedidos, entendeu? A fazer tudo direitinho. Bandeja, técnica de bandejamento, para caber mais coisas na bandeja. A bandeja limpa. Gente, vocês têm que ter um cuidado maior com o garçom, tá? Porque o garçom é a linha de frente ali do restaurante.
Treinamento de comunicação interna. Objetivo: melhorar a integração com a cozinha, caixa e equipe. O garçom ele tem que falar a mesma língua entre a cozinha, caixa e equipe. O garçom ele tem que ter essa preocupação de saber o que ele está falando ali com caixa, de saber o que ele está falando com a equipe. O garçom que está cuidando de uma mesa, ele não pode vir um outro garçom e servir aquela mesa sem comunicar o outro que já está servindo. Porque você acaba colocando coisas na mesa, acaba que depois o cliente vai embora sem pagar, acaba que tem uma falta de comunicação enorme que traz prejuízo para casa, tá? Então vamos lá. Checklist rápido antes de sair do PDV. Bom, tá lá. Fez um checklist rápido. Olha, o que o cliente me pediu? Tá aí? Tal coisa, tá aí? X, tá aí? Refrigerante, água, tá tudo aí, beleza. Então, agora eu vou entregar para o meu cliente. Tá? Porque às vezes chega lá o cliente fala, mas eu te pedi isso, cadê? Aonde sua cara vai enfiar? Então, isso aí, você tem que ter esse treinamento com o garçom aí. Treinamento de vendas consultivas, tá? Objetivo: aumentar o ticket médio do cliente. O que é aumentar o ticket médio do cliente? Tá vendo, o cliente tá tomando uma água, a água dele tá quase acabando. Você vai lá, se o senhor quer mais uma água, se o senhor quer mais um refrigerante, ou senão você termina de servir o cliente e pergunta se ele quer mais um. Entendeu? Posso trazer mais um refrigerante para o senhor? Então assim, esse daí você aumenta o ticket médio de suas vendas, entendeu? Frases-chave para valorizar o produto. Nosso carro-chefe é, e aí você tem que dominar. Você tem que conhecer o carro-chefe do seu restaurante, seja ele comida, seja ele bebida, tá? Então você tem que conhecer mesmo, para você poder falar ali com o cliente. Técnicas sutis de vendas e sobremesa. Isso aí é importante, você ter uma sobremesa na casa e você ter ali, poxa, nossa sobremesa é uma delícia, sobremesa tal, ela é feita com tal, ela leva isso, ela leva aquilo. Você vai montando na cabeça do cliente uma gama de sabores que ele vai começar a comer pela mente. Aí ele vai acabar pedindo, não, eu quero essa sobremesa. Mesmo que ele não está ali aguentando, mas ele vai pedir porque você vendeu bem a sobremesa. Como aplicar, tá? Você tem que fazer mini workshops, eu acho muito interessante você abrir workshops para o garçom, contratar ou o mesmo chefe de cozinha, treinar eles, contratar alguém para treinar, porque você tem uma joia na sua mão, em estado bruto, que você precisa lapidar para que sua casa venda mais. O garçom, ele vende. E outra coisa, por favor, repasse corretamente os 10% do garçom. O garçom, ele vai embora. Uma dica que eu vou dar no final é o garçom, ele recebendo ali os 10% dele corretamente, ele vai ter mais vontade de poder trabalhar, porque ele vai, e esses 10%, tenta repassar no final do dia. Como é que repassa? Tem uma sugestão muito boa para poder repassar os 10%, a casa repassar direto para o garçom sem precisar. Na hora que fizer a comanda do cliente, faça a comanda do cliente, do bruto, e os 10% faz uma comanda separada. Ele vai cobrar a comanda ele vai cobrar a comanda do restaurante e vai cobrar a comanda dos 10% dele passado na máquina do garçom, tá? Isso vai estimular, porque o garçom vai ter dinheiro todo dia, vai estimular ele a trabalhar, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Ele vai trabalhar melhor, ele vai fazer ali, porque ele sabe que quanto mais ele vender, mais a maquininha dele recebe e mais dinheiro ele vai ter no final do dia. Isso daí é óbvio para você aumentar a venda do garçom, para você aumentar a vontade do garçom trabalhar, tá? Fica com essa dica, implementem isso que você vai dar certo. Obrigado aí mais uma vez, siga-nos no TikTok, Chef Regi Búzios, no Instagram, @Chef Regi, e curta e compartilha aí. Obrigado, gente, valeu!